Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras é o nosso encontro marcado, sempre com uma entrevista inédita sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Olha só, você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Olha só, o tema a ser tratado no nosso programa hoje vai ser conciliação e mediação judicial. Solta a vinheta! Ela é advogada capacitada em práticas colaborativas, instrutora de mediação judicial pelo Conselho Nacional de Justiça, pós-graduada em Direito Público e Privado, pós-graduada na EPM em Métodos Alternativos de Solução de Conflitos, mediadora e conciliadora judicial no âmbito estadual e federal, e também privado. É professora e supervisora em cursos de formação de mediadores e conciliadores em várias instituições, formadoras habilitadas pelo NUPMEC de São Paulo e credenciadas na Enfam. Ela também é vice-presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da terceira subseção da OAB de Campinas, no triênio de 2019-2021. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Débora Batistella Sanfield. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Eu que agradeço, Nelson, pelo convite, por esse programa maravilhoso que eu assisto todas as quintas-feiras. Eu sou fã número 1 do seu programa. Eu que agradeço. Poxa vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um privilégio ouvir tudo isso e tê-la agora em nosso programa para dividir aí um pouco dos seus conhecimentos com os nossos seguidores. Doutora Débora, iniciando a nossa conversa de hoje, eu gostaria de saber o que é mediação judicial e se existe legislação que regulamenta esse método. Excelente pergunta, Nelson. É importante ressaltar que a mediação judicial é um método, é uma forma de solução de conflitos, na qual o terceiro facilitador, que são os mediadores, aqueles que auxiliam as pessoas na retomada, no restabelecimento do diálogo e da comunicação de forma imparcial, com as técnicas que nós aprendemos no curso de capacitação em mediação e conciliação, auxiliam essas pessoas a buscarem soluções com base nos interesses mútuos, Todos, com base nos interesses, resolvem e conseguem buscar essa solução melhor para ambos. A gente chama de ganhos mútuos, Não tem um ganha, um perde, todos ganham. É claro que com a ajuda e o auxílio dos advogados, que são importantíssimos para que este procedimento, este método, essa forma de solução de conflitos seja frutífera, do começo ao fim. Quando eu digo frutífera, não é visando o acordo, e sim visando o restabelecimento da comunicação entre as partes que foram buscar esta forma, este método, para resolver os próprios conflitos. Perfeito. Doutora, e qual é a diferença entre a conciliação e a mediação? Nelson, esqueci de mencionar a legislação que você me perguntou, Pois não. Nós temos a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a política pública de tratamento adequado de solução de conflitos no âmbito do judiciário. Nós temos, em 2015, a Lei 13.140, que é a Lei de Mediação, que é o marco legal da mediação, e temos o Código de Processo Civil, também de 2015, onde tem um capítulo
dos artigos 165 até 175, falando sobre mediação e conciliação. Então, o Código de Processo Civil que os operadores do direito utilizam, né, que é bastante utilizado, ele está mais humanizado, porque houve essa inserção da mediação e da conciliação dentro do próprio Código. Nós somos vistos como auxiliares do Poder Judiciário, assim como o perito, por exemplo, né? Tá, então agora a minha pergunta que eu fiz e atropelei, né? Qual é a diferença entre a conciliação e a mediação? A conciliação também é um método adequado de solução de conflitos, né? Que busca o acordo, né? É mais pontuada no acordo, as relações são pontuais, não tem uma relação duradoura, um vínculo permanente, né? É utilizada para poder buscar esse acordo, visando esse acordo de imediato. O tempo de uma conciliação é um tempo mais curto do que a mediação. A conciliação, ela foca nas posições das pessoas. Então, recapitulando, conciliação, relações pontuais, foco nas posições. O conciliador, que é o terceiro facilitador desse conflito, ele pode sugerir, e o tempo é um tempo mais reduzido, né? Um tempo menor de duração de uma conciliação. Na conciliação também não pode remarcar novos encontros, o que é feito na mediação. Então, a mediação, ela é pautada em relações perenes, relações duradouras, que possuem um vínculo entre as partes, foco nos interesses comuns das partes. O tempo é maior de duração da mediação, mais ou menos a sessão de mediação judicial dura em torno de 1h30 a 2 horas. É baseado no restabelecimento da comunicação. Então, o mediador, ele não sugere, o mediador facilita essa comunicação com as técnicas e ferramentas que nós aprendemos no curso de capacitação de mediação e conciliação. E o nosso objetivo, né, o cerne, o escopo da mediação é restabelecer a comunicação, restabelecer o diálogo. Então, eu sempre digo que a mediação veio para nos auxiliar, né, veio para nós termos esta ferramenta de diálogo, de conversa, de resolução de conflitos. É como se a gente tivesse, Nelson, como se a gente tivesse com dor de cabeça. Aí nós vamos à farmácia para comprar um medicamento para minimizar minha dor de cabeça ou para passar minha dor de cabeça. Eu vou olhar para a prateleira e vou ver qual o medicamento que eu vou pedir para o farmacêutico para que eu possa tomar e curar minha dor de cabeça, enfim. A mediação e a conciliação são métodos que eu vou utilizar para qual é o melhor método que se adequa ao que eu tenho de problema. É a conciliação ou é a mediação? Então, eu vou na minha prateleira e vou falar, nossa, o problema que eu tenho, eu acho que não é uma relação contínua, não é uma relação permanente, eu não tenho vínculo com aquela pessoa, eu tenho minha posição, eu quero exatamente buscar a conciliação. Então, eu vou pegar esse método e vou utilizar esse método. Agora, olho na minha prateleira e falo, nossa, o conflito que eu tenho é um conflito de família, é um conflito muito complexo, é um problema que eu tenho que está difícil para resolver, eu tenho um vínculo pessoal e permanente com aquela outra pessoa, então eu vou utilizar da mediação. Então, eu pego a mediação e utilizo da mediação. Né? Assim, da mesma forma que a decisão judicial, que aí é um outro terceiro, que é o juiz, que ele vai decidir. Nós, mediadores e conciliadores, não temos poder de decisão. Quem decide,
Quem mesmo soluciona, quem resolve são as partes, devidamente acompanhadas de seus advogados. Lembrando que os advogados são importantíssimos do começo ao fim da mediação e da conciliação. Doutora, e quem pode fazer uso da mediação, da conciliação judicial? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja com um problema, um conflito, e que entenda que possa ser resolvido tanto pela mediação quanto pela conciliação. Tem dois pontos importantes que eu acho que precisa até a gente explicar para você, na verdade, né, até para esclarecer, porque as partes, as pessoas podem utilizar da mediação e da conciliação no processo. Tá. E aí é o advogado que vai peticionar no processo, pedindo a conciliação e a mediação. Ou ela pode ser feita no pré-processual. O que é pré-processual? É feito antes do processo. Ah, Débora, mas como pode utilizar o pré-processual? De que forma eu tenho acesso ao pré-processual? E aí, Nelson, cá entre nós dois, eu vou explicar para você que o Sejusc, nessa época de pandemia, está trabalhando virtualmente. Então, teria que enviar um e-mail ao Sejusc, Sejusc aqui de Campinas, onde a gente está, falando, explicando qual é o tipo de problema, de conflito que a pessoa tem, e aí pede, então, para que se marque um convite, uma reunião na Microsoft Teams, que é a plataforma que a gente utiliza no tribunal, né, para fazer as mediações e as conciliações, agenda essa conversa, esse pré-processual, e aí lá a gente tenta, através das técnicas, das ferramentas, auxiliar as pessoas à composição, se for da vontade delas, a composição, a solução, para que elas mesmas possam resolver esse tipo de conflito. O Sejusc é Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, né? E a gente utiliza sempre que possível. As pessoas precisam saber que isso é possível, né? Se tiver o advogado e quiser utilizar do Sejusc com o advogado, excelente, peça para o advogado entrar em contato com o Sejusc, e aí a gente faz a conciliação ou a mediação no próprio Centro Judiciário de Soluções de Conflito, virtualmente. Perfeito, doutora. Eu me diz o seguinte, diante desse momento que nós estamos vivendo, como que eu posso pedir uma mediação, uma conciliação judicial? Também através online, é isso? Também. No processo, através do advogado que vai peticionar para o juiz, né, que é interesse da parte, do cliente dele, a mediação ou a conciliação. Pode ser feito isso a qualquer momento, tanto no começo quanto no meio, até mesmo ao final, no cumprimento de sentença. A gente também utiliza bastante a mediação no cumprimento de sentença. E no pré-processual, como eu havia falado, entra no site do Tribunal de Justiça, veja lá Sejusc de Campinas, manda um e-mail no pré-processual, porque não tem processo, por isso que é antes, é um momento antes do processo, e tenta conversar no e-mail, o funcionário do tribunal vai explicar quais são os documentos necessários para que possa ser feita essa reclamação pré-processual, que a gente chama. E se tiver o advogado presente, excelente, perfeito. É melhor até porque as partes precisam do auxílio jurídico, né, Nelson? Nós, mediadores e conciliadores, não damos orientação jurídica. Entendi. Então, por isso que o profissional do direito, o advogado, é indispensável no nosso procedimento, neste método adequado de solução de conflitos. Eles sempre têm que estar presentes nessa mediação. O ideal é que sim.
Porque se as partes tiverem alguma dúvida jurídica, nós não podemos prosseguir na nossa reunião, como a gente chama, de mediação ou de conciliação. Então, a gente suspende a sessão, eles vão procurar um auxílio de um profissional, né, do advogado, vão perguntar as questões jurídicas que eles tenham, né, esclarecem todas as dúvidas, e aí sim eles voltam, eles marcam uma nova reunião para que nós possamos continuar a nossa mediação e a nossa conciliação. Perfeito. Sabe por quê, Nelson? Porque o conciliador, o mediador, ele não é da área, necessariamente da área jurídica, é qualquer área. Então, é um procedimento realizado, um método realizado por profissionais, assim, de qualquer área, né? Multidisciplinar. Então, por isso que o profissional do direito precisa acompanhar o cliente ou a pessoa que for buscá-lo, né, para a orientação jurídica, para ele acompanhar do começo ao fim do procedimento. E isso, Nelson, traz para o cliente um conforto na tomada de decisão, né? Traz um alívio que o profissional está ali acompanhando desde o começo até o final. O profissional é que orienta, às vezes até dita o termo de conciliação e de mediação, né? Bacana. Ele e o outro advogado. Então, quando eu falo no advogado, eu estou pensando dos dois lados, tá? Nos dois advogados. Sim. Quais são as vantagens e as desvantagens da conciliação e da mediação? É um procedimento, é um método, é uma forma de resolução de conflitos, onde todos buscam a solução rápida, né? Porque é uma forma rápida, mais rápida do que uma decisão judicial, né? Aguardar aquela sentença. É um procedimento informal, mas tem as suas formalidades. Quando eu digo tem as suas formalidades, tem as fases da mediação que precisam ser respeitadas, como a abertura, as reuniões conjuntas, reuniões privadas, de novo a reunião conjunta e partindo para a solução, se for a vontade das partes. É um procedimento, é um método flexível, como eu disse. Então, ele pode começar de um jeito e terminar de outro, mas tem que respeitar esta formalidade, estas etapas, estas fases. É também importante dizer que é célere, é um procedimento célere, né, onde é mais rápido do que, como eu disse, uma sentença judicial, é confidencial, é sigiloso. Importantíssimo deixar bem claro isso para todo mundo que está nos ouvindo hoje. O procedimento, o método de conciliação e de mediação, eles são totalmente sigilosos e confidenciais. Tudo que é dito dentro da nossa sala do Sejusc, seja virtual, seja presencial, não pode ser usado como prova, não pode ser usado como prova, com gravação, para utilizar em um outro momento. Ah, Débora, mas e se eu fizer o pré-processual, eu gravo ali e uso num processo posterior? Não, não pode. É totalmente sigiloso e confidencial. Então, das nossas conversas, nós, mediadores e conciliadores, anotamos algumas coisas para não esquecermos depois, se tiver outro retorno, né? Uma coisa que eu esqueci de falar sobre a mediação também, e retomando um pouquinho nessa, que também é uma vantagem, a gente pode marcar a mediação várias vezes, quantas forem necessárias. Já não acontece isso na conciliação. A conciliação é um encontro só. A mediação são vários encontros, de 1h30 a 2 horas. Aí a gente pode fazer reuniões privadas, as partes, a parte, o advogado, eu e a outra parte, outro advogado, totalmente sigiloso e confidencial. Então, eu quero ressaltar isso, Nelson, porque as pessoas têm muitas dúvidas e acham que nós, mediadores, podemos mandar resumo, relatório para o juiz. Não, isso não acontece.
Acabando a sessão, a gente rasga todas as anotações e joga no lixo. Poxa vida. Nada fica guardado, né? Nada fica guardado, porque é o momento das partes. As partes são protagonistas daquele momento, né? Elas têm o poder de voz. Então, ali elas são empoderadas para elas falarem sobre o que está acontecendo, para elas resolverem, para elas decidirem. E, de novo, eu vou dizer do profissional advogado. É importante que ele esteja presente para que ele consiga ali, né, auxiliar as pessoas, até nós mesmos, mediadores, porque quando eu entro na sala de mediação, eu não sou advogada, eu sou mediadora, e eu preciso do profissional se eu tiver dúvida jurídica, porque ali eu não dou orientação jurídica, eu não Perfeito. tenho decisão, quem tem são as partes. Então, eu entendo que essas vantagens, né, são bem significativas para que as pessoas possam utilizar desses métodos e elas mesmas resolverem e decidirem sobre os problemas e conflitos que elas estão trazendo. É claro que a gente também precisa entender que o conflito ele vem para transformar a nossa vida, né? Para transformar. Então, aí a gente pensa, será que o conflito é sempre negativo? Será que ele pode ser positivo? E aí fica uma reflexão para todo mundo. Vamos pensar que o conflito ele vem para transformar a gente. E com relação às desvantagens, há uma pequena... houve, né? Não, houve um entendimento à época de que isso ia ser uma privatização, entre aspas, do Poder Judiciário. Né? E aí se entendeu que não, que o Judiciário também é outra porta de acesso à justiça. Então, como eu disse para você naquele exemplo da farmácia, tem na minha prateleira, eu tenho um conflito, né? Olho a prateleira, olho a minha estante e vejo o que eu vou precisar. Eu preciso da mediação, eu preciso ou da conciliação, ou da arbitragem, que é outro procedimento, ou eu quero a decisão judicial. Então, Entendi. a mediação e a conciliação veio para agregar, né? E uma outra desvantagem que eu vejo, né, no meu entender, no meu sentir, é com relação à falta de adesão dos profissionais do direito. Né? Sério? Muitos não aderem à mediação, não aderem à conciliação, né? Mas estão mudando. Né? E para a gente mudar essa cultura, para a gente mudar esse paradigma, tem que ser com o tempo, né, Nelson? Verdade. Tem que ser devagarzinho, tem que ser participando da mediação, tem que ser fazendo um curso de capacitação, e aí as coisas vão caminhando. Mas, graças a Deus, os profissionais que eu tenho visto, né, que fazem as mediações comigo e as conciliações, estão muito colaborativos, estão bem adeptos à mediação e à conciliação, e auxiliam o procedimento, estão sempre presentes, sabe? Então, o cliente também fica feliz, né? Porque Claro. ele coloca nas mãos do profissional, que o profissional resolva aquele tipo de conflito, e o profissional advogado apresenta para ele várias portas de acesso. E aí, Verdade. é uma forma que tem dado certo, porque as pessoas também, outro ponto importante, elas têm autonomia de vontade. Então, elas que decidem, elas que querem permanecer na mediação, ou elas querem sair da mediação a qualquer momento. Então, isso que é importante também, né? Legal, doutora. A senhora falou agora há pouco aí que a pessoa não precisa ser advogado para ser um mediador, um conciliador. Mas acho que ele tem que, creio eu, que deva se preparar para isso. Então, como que eu faço para ser um conciliador? E quais são as habilidades e competências que um mediador precisa ter? Nelson, importantíssima essa pergunta, porque se eu quero atuar no judiciário, eu preciso fazer um curso de capacitação em mediação e conciliação. Esse curso de capacitação,
eu tenho que buscar as entidades públicas e privadas que ministram esses cursos, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. Essas instituições devem ser habilitadas pelo Núcleo Permanente de Métodos de Solução de Conflitos, que a gente chama de NUPEMEC, tem que estar habilitado por eles, credenciados na Infam, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E essas escolas, essas entidades públicas e privadas estão elencadas no site do Tribunal de Justiça, também, se alguém quiser buscar lá, mediação, conciliação, escolas credenciadas, o cadastro de mediadores e conciliadores do judiciário está ali também no site do tribunal. Então, é bem importante que se faça essa profissionalização. E dentro desse curso, a gente aprende muita coisa, muitas técnicas, muitas ferramentas, faz estágio. Então, a gente tem um contato aí e vai aprendendo de uma forma que a gente possa realizar um bom trabalho. Eu sempre falo que a gente tem que estar dentro de uma sessão de mediação e conciliação por inteiro, de corpo e alma, para poder dar a atenção àquelas pessoas que precisam, auxiliar aquelas pessoas dentro do nosso papel. Qual é o nosso papel? Facilitar a comunicação. Então, a gente utiliza a comunicação não violenta, as técnicas e as ferramentas, como eu tinha dito, tem várias conversas, né? Tarefinhas, eu chamo de tarefinhas, porque às vezes as pessoas precisam refletir, pensar um pouco sobre o que foi falado. O mediador tem que ouvir atentamente, compreendendo, sem julgamento. Tudo isso, Nelson, a gente aprende dentro do curso de capacitação. É uma capacitação básica, né? E que cada pessoa que quiser se aprimorar um pouco dentro do que mais gosta, seja família, consumidor, empresarial, qualquer área que seja, condominial, vai buscar uns cursos específicos, mas primeiro precisa fazer essa capacitação conforme a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Perfeito. E, Débora, qual que é o objetivo, o escopo da mediação? Como eu disse um pouquinho antes, é o restabelecimento da comunicação. Então, nós mediadores, né, trabalhamos, auxiliamos, facilitamos esse diálogo para que as pessoas possam achar a solução mais adequada para aquilo que estão buscando. Nelson, eu sempre falo que nós mediadores fazemos a ponte. Então, o facilitador, o auxiliar, ele vai auxiliar a comunicação de uma pessoa com a outra. E isso é tão lindo, é tão maravilhoso. Se eu falar para você que as pessoas, depois de uma sessão de mediação, depois de finalizado o trabalho, elas agradecem muito, porque como elas estavam dentro daquele conflito, elas não conseguiam visualizar uma solução e achavam que o juiz podia ser a solução para o problema. E o juiz, ele resolve o processo. As pessoas, com base nos princípios da mediação, e o mais importante, a boa-fé de resolver aquilo, né? De colocar aquilo que está sentindo e tentar resolver da melhor forma possível. Então, sim, tudo isso com a ajuda dos profissionais também, né? Eu ia fazer uma pergunta, aliás, não vou fazer uma pergunta, mas que também a senhora já respondeu anteriormente, de alguma maneira, e seria quem deve comparecer na audiência de mediação e conciliação, né? E também qual é o papel do advogado nessas audiências. Eu acho importante a gente retomar isso, porque o papel do profissional é estimular, é auxiliar as partes na composição, se elas quiserem.
Então, desde o primeiro momento, desde o primeiro instante que a pessoa decide participar da mediação, ela tem o auxílio do advogado. Se o advogado comparece, você concorda, Nelson, que você ficaria mais tranquilo ou mais tranquila em ver que o profissional está ao seu lado ali, do começo ao fim? Te respaldando, né? Te respaldando, te trazendo conforto, dúvida jurídica, eu peço auxílio para o meu advogado. Agora, nessa época de pandemia, que a gente está totalmente virtual, o que eu peço para as pessoas? Quer conversar com o advogado? Que esse momento é importantíssimo para que eles possam ter essa troca de informação? Ah, eu quero. Eu falei, então só deixa o microfone desligado e vira o rosto para conversar com o seu advogado. Porque no ambiente virtual, Nelson, às vezes cada um está na sua casa. Verdade. Né? Então, é um momento crucial. E é importante que esse papel do advogado, do começo ao fim, né, ele estimulando, ele estando ali, ele deixando a parte falar aquilo que está incomodando, ele deixando que este empoderamento das partes é importante, porque às vezes elas querem ser ouvidas. Tá. Então, e orientação jurídica, né? Isso eu não preciso nem falar, porque o advogado, ele precisa orientar o seu cliente juridicamente no período deste procedimento, do começo ao fim. Como eu disse a você, eu tenho feito várias mediações, aliás, eu tenho uma experiência em mediação judicial bem grande, faz tempo que eu atuo nessa área, e as pessoas, os advogados sempre foram colaborativos. O que é ser um advogado colaborativo? Estar ali, colaborando com o cliente, com tudo isso que eu já disse, auxiliando juridicamente, dando conforto para o cliente para que ele tome a decisão, e caminhando junto com ele, amparando o cliente do começo da mediação até a redação do acordo, se houver. Porque, mais uma vez, o objetivo da mediação é o restabelecimento da comunicação, do diálogo. O acordo é uma consequência. Pode vir, pode não vir. E a outra pergunta que você me fez foi quem são as pessoas ou quem são as partes que precisam estar dentro da mediação. Foi isso, né? Isso, exatamente. São as partes, os advogados e o mediador. Né? Tem que estar ali, são os agentes da mediação. Perfeito. São essas pessoas. Doutora Débora, e o que acontece se não houver o acordo na audiência de conciliação e mediação? Se não houver um acordo dentro da audiência, dentro da reunião de mediação e conciliação, se estivermos dentro do processo, o processo vai continuar, seu trâmite normal. Se estivermos dentro do pré-processual, a reclamação pré-processual, como a gente chama, vai ser arquivada. Então, essas consequências. Se for no processo, não houver acordo, nós vamos fazer um termo de audiência infrutífera apenas, lembrando que nenhuma informação que foi passada dentro da reunião de mediação vai ser colocada nesse termo, em hipótese alguma. Então, vai ser um termo de infrutífera, e aí o processo continua. E se for um pré-processual, esse pré-processual vai ser arquivado, porque não houve acordo, não houve andamento. Então, vai ser arquivado porque não tem processo. Mas, Nelson, eu fico feliz com as pessoas que participam da mediação, porque elas estão dispostas, muitas vezes, em resolver aquilo que está acontecendo. Aquele conflito que foi trazido, que foi... que saiu de dentro dela, aquele conflito, e foi verbalizado. Né? Se você me permitir, eu vou contar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, não vou mencionar nomes porque eu também não lembro, mas foi bem legal. As partes começaram na reunião de mediação, se apresentaram, começaram a falar,
Os advogados também participaram, né? Porque eles também falam um pouquinho, se tiverem querendo falar, a gente dá essa oportunidade. E e foi uma reunião, aí depois marcamos uma outra reunião, e essa reunião foi indo, essas reuniões, né, foram caminhando e pautando nos conflitos que precisavam ser conversados, né, aqueles interesses que precisavam ser colocados. Aí chegou um dia que a pessoa falou assim para mim, era um divórcio, ela pegou e falou assim para mim, a ex-mulher, Débora, mas já vai acabar? A gente já resolveu mesmo, mas isso numa reunião privada. Ela falou, mas já vai acabar? Poxa vida, eu entendi, eu sei que ele não quer mais voltar comigo, mas você sabe, né? Eu queria tanto, eu ainda tinha esperança de que pudesse voltar com ele. E isso me deu assim um aperto no coração, porque ela entendeu que não tinha mais esse vínculo, que o vínculo tinha acabado, né? Que tinha um filho e que esse filho é para sempre, que eles teriam ali que conversar, né? Ter um bom diálogo para o bem do filho, mas que ela se produzia, isso na época do presencial, né? E aí ela se produzia toda para vê-lo com esperança de uma reconciliação. Aí eu falei para ela, falei, a mediação, ela não é para reconciliar, né? A não ser que os dois queiram, né, voltar a viver juntos. Mas aí ela agradeceu imensamente, que foi um procedimento, um método que aliviou muitas coisas, ela não conseguia ver, né, enxergar por conta também das mágoas, dos sentimentos, né, Nelson, que vem trazendo nesses conflitos que afloram. Então, nós, como terceiros facilitadores, utilizamos as técnicas para as pessoas poderem entender e resolver, né? Resolver da melhor forma. Eles entendem que resolvendo os dois juntos, com base nos interesses dos dois, juntamente com os profissionais, que são os advogados, o acordo fica mais fácil de ser cumprido, né? Porque se eu Verdade. resolvo junto com o outro, é porque eu quero que isso aconteça, e dessa forma. Então, é uma passagem aí da minha vida profissional que me faz recordar, porque as pessoas agradecem muito quando elas realmente conseguem decidir alguma coisa, né? Elas ficam super felizes e falam assim, nossa, eu não precisei do juiz para resolver, eu mesma resolvi. Então, isso é muito gratificante para nós. E isso me remete, né? Não sei se é o correto, mas isso me remete a dizer o seguinte, que nesse caso em específico, me leva a crer que não havia diálogo entre as pessoas. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que ela tinha que se arrumar antes, durante e sempre, E e não na sempre. hora de uma conciliação, né? E aí você me fez também lembrar disso. Ela deixou um pouco a desejar por falta de autoestima, né? Amor próprio. Eu acho que Sim. ela tinha perdido um pouco. E É. aí ela teve esse ânimo, essa empolgação de querer se arrumar, se produzir e saber colocar as palavras, né? Isso que foi importante. Ela, Muito ela, importante. ela soube colocar aquilo que ela estava sentindo e ele também ouvir. Então, é importante que o outro ouça sem desprovido de julgamento, não é só o mediador, né? Porque quando a gente fala do que a gente sente, a gente não ofende. Quando a gente fala daquilo que a gente realmente sente, da percepção que a gente tem, a gente não ofende o outro. E aí o outro ouve e fica pensando, sabe? Pensativo. E, e aí ele vai pensar, nossa, será que é verdade? Vou pensar, e vai refletindo. É. Então, esse é o ponto importante. E o advogado, ele gera opções, né? Gera opções, gera alternativas, porque ele também não está naquele conflito, ele é fora daquele conflito, então ele vai ajudando e auxiliando nisso também. Doutora Débora, me diga o seguinte, cá entre nós, mediante tudo isso que a senhora comentou,
realmente é melhor um mau acordo do que uma boa demanda? Posso trocar essa frase? Cá Claro, entre nós? deve. Cá entre nós vamos trocar essa frase. Tá É bom. melhor um acordo construído, alinhavado pelas partes e advogados, do que uma demanda desgastante para todos. Gostei. Vou anotar. Pode anotar, porque tudo que é co-construído, construído junto, com Sim, base naquele interesse mútuo. Lembrando, retomando a minha primeira fala no começo da nossa conversa, a mediação e a conciliação são ganhos mútuos. Mais a mediação ganhos mútuos, porque é baseada nos interesses dos dois. E se tiver um menor, ou um outro filho que seja menor de idade, baseado no interesse de todos. O que é melhor para aquela família? E aí eu vou dizer de família. O que é melhor para aquele condômino? O que é melhor para aquele contribuinte? Enfim, é com base no interesse de todos. É claro que tudo que é construído junto é melhor, né, Nelson, do que uma não tenha decisão dúvida. judicial que pode me contentar e pode descontentar o outro, e aí entra com recurso, e aí fica no judiciário. E quando que eu vou ter aquele alívio e aquele acolhimento de todos? Verdade. É caso para se pensar mesmo. É. Doutora Débora, poxa vida, muito obrigado por esse bate-papo super. Eu não chamo de entrevista, é um bate-papo realmente. Muito esclarecedor, tranquilo, didático. E agora eu vou deixar o nosso espaço aqui do Cá Entre Nós, para que você deixe o seu contato. E também gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para os nossos seguidores. Nelson, se você me permite, eu queria ler uma mensagem, né? Claro, Ler a Carta da Mediação, que eu acho que traz dentro do nosso trabalho, né? Com todo esse amor, com todo esse carinho, com todo esse auxílio que a gente tem para com as partes, que traz esse afeto, que é o que eu quero deixar para todas as pessoas que estão ouvindo a gente hoje. E se você me permitir, eu vou ler, porque eu não quero cometer claro, nenhum deslize, nenhuma gafe. perfeito. Enquanto nós estamos falando, eu estou colocando aqui o seu e-mail, né? O e-mail aí para que as pessoas quiserem entrar em contato com a doutora Débora, está aí disposto na nossa tela. E vamos lá, então, por favor, leia a mensagem que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Que é do fundo do meu coração, que é o que eu deixo para todos, o restabelecimento do diálogo, o restabelecimento da comunicação. Pense no outro, entenda o outro, assim como entenda você mesmo. Então, a carta da mediação. Primeiro, acreditamos que a mediação em primeiro plano, vontade. Uma vontade de abrir caminhos, de construir pontes, de estabelecer ligações onde elas não existem, permitindo que as pessoas ou grupos se unam. Também que um ser encontre o caminho de si próprio. A mediação apela à inventibilidade e à criação. Acreditamos que a mediação também é prevenção, uma capacidade de antecipar, de discernir onde estão os impasses e evitar que uma pessoa ou grupo se engajem em uma via sem saída. A mediação demanda inteligência e lucidez. Acreditamos que a mediação é ainda mediação, uma forma de ajuda àqueles que se encontram juntos em um mau passo, que se atolam na violência e se fecham no conflito para que eles mesmos se desembaraçem da situação, tirando o devido proveito da vivência. A mediação é arte e coragem. A mediação é, desde logo,
um lugar intermediário onde se tecem novas relações, um lugar aberto que evita os impasses ou um lugar dinâmico que permite uma regulação das tensões e conflitos. A mediação é um espaço para comunicação. O mediador é um elo entre terceira pessoa que, reconhecido por dois, eu, entre aspas, fechados, cada um em seu monólogo, permite restabelecer um eu e tu, chegando a um verdadeiro diálogo. A mediação é propícia a pessoas ou grupos entre os quais o mediador estabelece ligação, daqueles que voltaram a se unir, que evitaram perdas, que suscitaram juntos uma nova maneira de ser ou de agir em comum. O mediador não vem do alio trazer soluções, ele é catalisador de transformações realizadas pelos mediandos, que é assim que a gente chama, né, os mediandos, aqueles que estão mediando. A mediação requer para aqueles que recorrem a ela que despertem a sua parte ativa, renunciando à facilidade de uma assistência passiva, criando um novo horizonte, abraçando com o mediador o futuro em questão, facilitando este futuro por um pacto. A mediação requer que o mediador suscite constantemente nos dois parceiros o desejo de elaborar conjuntamente um novo destino, uma via, uma saída, imaginando com eles os meios. A mediação é também um agir comunicacional de três polos. Ela não pode consistir de uma só ajuda e assistência a duas dimensões em que se encontra a solução para o outro. Ela implica um dinamismo ternário, em que cada um dos três participa tanto quanto os outros. A mediação é uma vitória. Ela não é uma fuga em que se declara que alguém é ganhador ou perdedor, mas uma estratégia pela qual os dois antagonistas aceitam perder para tornar um e outro ganhadores. Os únicos recursos que conduzem à mediação são a inteligência, a ética e o coração. O mediador não recebe nenhum poder de ninguém. Não pode, portanto, nem julgar, nem arbitrar, nem decidir sozinho. Ele não representa nenhuma autoridade e apresenta-se desarmado, aí estão sua fraqueza e sua força. A mediação é um não poder, ela não é uma justiça, mesmo branda, a dar ou mesmo uma arbitragem. A verdadeira autoridade e a decisão pertencem somente às partes, os mediandos que ali estão. A mediação é independência. Ela não pode emanar nem um partido político, nem uma confissão religiosa, nem de um grupo qualquer, que não seria tão somente um grupo de pressão, falseando a mediação na sua própria fonte. Existe uma certa mediação absolutamente respeitável e necessária, que é uma mediação institucional, mas que é, de fato, uma defesa oficial dos administrados. Por exemplo, aí vem o termo que ele usou, né, o mediador da República. Acreditamos na necessidade complementar de uma mediação privada, civil, associativa. A mediação, por esta independência, é constituída em associação tal como a lei a prevê uma associação feita de mediadores livres e responsáveis. Uma associação que se dotou de um código de deontologia ao uso de mediadores e daqueles que recorrem a seus serviços. E o mediador exerce sua função em referência a uma associação de mediadores que o reconheceu e da qual ele recebe ajuda, conselho e formação contínua. A mediação é desinteressada, o interesse é das partes. Ela não pode ser utilizada em benefício do mediador, que deve receber justa remuneração de seu tempo consagrado à mediação, mas não pode procurar vantagem ou proveito oriundos de seu papel. A mediação é imparcialidade. Ela não pode favorecer um dos mediandos
O mediador deve se manter com a devida distância em relação aos mediandos e deve ser conduzido em seu caminho com os dois pela verdade e pela equidade. A mediação é procura da objetividade. Ela emprega argumentos de razão e está impedida de usar métodos de encanto ou sedução. A mediação é regida pelo segredo, como eu disse para vocês. Aqueles que recorrem ao mediador têm um direito estrito ao sigilo, de forma que aquilo que for confiado ao mediador não seja utilizado de nenhuma maneira. A mediação está inscrita na vida pessoal e no âmbito da vida social, como um elemento que pode, com força e discrição, contribuir ao estabelecimento, à melhoria de todas as relações, quaisquer que sejam. Recorrer à mediação não é uma forma de se remeter ao outro, é permitir-se ir mais longe. É com essa mensagem, com o meu coração totalmente aberto a vocês, que eu digo que essa mensagem, juntamente com o conhecimento que o mediador tem, a habilidade e a atitude, que foi o que o Nelson me perguntou anteriormente, é que fazem o nosso trabalho cada vez melhor. Ajudar as pessoas e auxiliar na pacificação. É isso que eu desejo a todos. Poxa vida, muito bonito e emocionante. Enquanto você estava falando, lendo essa carta de conciliação, eu também já coloquei a biografia aqui do autor direitinho, né, para que fique acreditado, e lembrando também que não só a carta, mas também o currículo da doutora Débora estará no nosso canal. Quem quiser e devem procurar e saber um pouco mais da doutora, e também a carta na íntegra estará lá. Bom, o nosso bate-papo hoje, aqui no Cá Entre Nós, foi com a doutora Débora Batistella Sanfield. Semana que vem, nós teremos uma outra entrevista, e sempre sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail solicitando, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Sempre lembrando, eu nunca me canso de falar, que se você ainda não se inscreveu no canal, está aí uma boa oportunidade. Inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá um like, comente os nossos vídeos e divulgue-os nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Doutora Débora, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e nos conceder essa entrevista, esse bate-papo super gostoso e esclarecedor. E esperamos vocês a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.